terminou com uma vantagem de 1 minuto e meio sobre o segundo classificado, Ricardo Carmo. Luís Miguel Rego fechou o pódio. O campeonato de Rallys dos Açores chegou às estradas com a realização da 30ª edição do Rally Sical. Ricardo Moura, a fazer dupla como habitualmente com Sancho Herói, não deixou os seus créditos por mãos alheias. O Mitsubishi chegou na frente na primeira classificativa e chegou ao final também em primeiro lugar. Ricardo Moura apenas não venceu uma classificativa, a 10ª já a controlar o tempo. Como era previsível, a luta esteve nos lugares a seguir do pódio. 3 pilotos a disputarem 2 lugares disponíveis. Ricardo Carmo, muito bem, com uma condução muito segura, a levar o seu Mitsubishi à segunda posição e a chegar também no segundo lugar da final. Logo atrás teve Luís Miguel Rego. Dizer que entre estes 3 pilotos, Ricardo Carmo, Luís Miguel Rego e Fernando Menezes, tiveram separados por apenas 9 segundos no final. Luís Miguel Rego a ter que se defender do ataque de Fernando Menezes no último troço. Fernando Menezes ganha mesmo a 10ª classificativa e fica apenas a 2 segundos do lugar do pódio. Fernando Menezes aqui ainda a fazer a adaptação ao Subaru, a empresa, mas com uma prova muito consistente e a chegar na 4ª posição no final. Fernando Menezes com o forcing na 10ª classificativa a arrancar a vitória no troço e a ficar apenas a 2 segundos de Luís Miguel Rego. Excelente a prova do piloto terceirense, ainda a fazer a adaptação ao Subaru. Luta interessante, houve nas 2 rodas motrizes nada mais nada menos do que 5 pilotos a discutirem os primeiros lugares. Só que Artur Silva esteve impecável. Arranca um 5º lugar na primeira classificativa, no litoral de Angra do Heroísmo, e consegue manter durante bastante tempo essa 5ª posição e chega mesmo em primeiro na Fórmula 3 com o 5º lugar da geral. Não foi fácil a vitória de Artur Silva, já que atrás de si esteve um Carlos Costa também muito bem. Carlos Costa, que andou sempre a pisar nos calcanhares de Artur Silva, no final teve que se contentar com o 2º lugar da Fórmula 3, mas o 1º lugar no campeonato de Rallys dos Açores, já que Artur Silva não participa nesta competição. O último lugar do pódio foi ocupado pela dupla Henrique Muniz e Pedro Machado. Também levaram o seu Citroën R2 a subir ao pódio no Largo Prior do Crato. Prova interessante de Henrique Muniz, que teve que se confrontar com a luta de Marco Veredas. Marco Veredas, que também esteve muito bem, não conseguiu chegar ao pódio, mas por muito pouco. Marco Veredas a fazer dupla com Miguel Azevedo no seu Saxo Cup, a ficarem a 21 segundos do lugar no pódio. Também uma prova muito segura e muito consistente de Marco Veredas. Outro dos animadores desta luta da Fórmula 3 foi César Silva. César Silva andou sempre também nesta luta, só que na 10ª classificativa uma avaria retirou-o da competição. A fazer estreia nas estradas dos Açores está o Campeonato Open, um campeonato destinado aos veículos sem homologação. Jorge de Sousa a fazer dupla com Adriano Rosa levaram o seu Toyota Corolla Coupé GT ao 1º lugar nesta categoria. Um rally muito rápido e não isento de alguns acidentes. Algumas saídas de estrada, como é o caso aqui de Isaías Costa, na curva do Farol das Contendas. Uma saída de estrada, o carro a capotar, felizmente sem consequências quer para o piloto, quer para o pendura, que saíram ilesos deste acidente. Vemos aqui Isaías Costa a sair. O carro havia mesmo de voltar à estrada. Isaías a retomar a prova numa altura em que passava Paulo Veredas e Hugo Coceiro no seu Peugeot 306 GTI, o 2º lugar na classificação dos VSHs. Uma das presenças femininas neste 30º Sical foi protagonizada pela dupla Cecília Augusto e Alexandra Ferreira, que levaram o seu Opel Corsa até à chegada ao Largo Prior do Crato. O Largo Prior do Crato da festa foi do Team Alemar a fazer o pleno no pódio, Ricardo Moura a celebrar a primeira vitória deste campeonato de Rallys dos Açores e o Team Alemar a preencher por completo os 3 lugares. No final, reação dos principais protagonistas do rally, Ricardo Moura começou por realçar o trabalho de equipa feito na pré-época. No final da prova, os 3 primeiros classificados da geral mostravam satisfação pelas prestações conseguidas. Luís Rego estava satisfeito pelo 3º lugar. Ricardo Carmo mostrou consistência durante toda a prova e diz que chegar ao primeiro era impossível. Quanto a Ricardo Moura, o prémio está para o trabalho que tem sido feito nos bastidores da equipa Alemar. Hoje tivemos aqui também os frutos de todo o trabalho que temos feito na pré-época, chamemos-lhe assim. A nossa equipa técnica que está aqui atrás de mim fez um trabalho ótimo na reconstrução do carro de um ano para o outro.
Portanto, tivemos um carro a 100% que não nos impediu de sermos rápidos o quanto exigíamos dele. Foi um rally que nos correu bem. Nós, nas primeiras passagens, fomos com mais alguma cautela porque os troços estavam mais sujos, uma vez que vão limpando com os concorrentes a passar. Fomos sendo cada vez mais consistentes e mais rápidos nas segundas passagens, fruto de uma maior aderência e de um maior conhecimento das classificativas, uma vez que grande parte delas tinham frações ou grandes pressões de troço novas. À partida já se sabia que o Ricardo Moura ia estar no rally à parte e as previsões foram essas. O segundo lugar está desde o primeiro troço, mas nunca teve assim tão seguro, porque o Luís Miguel andou muito bem, o Fernando andaram lá perto. Quer dizer, nunca tive uma grande margem de segurança. Nós ainda tentamos e apertamos também para nos defendermos do Fernando, que fez um rally espetacular. Acho que temos que lhe dar os parabéns, quer a ele, quer o Ricardo Carmo. Nós tentamos, mas o objetivo era mesmo nos defender e fazer quilómetros. Nós estamos numa fase de aprendizagem, estamos a lutar aqui com pilotos que têm muito mais experiência do que eu, é apenas o meu terceiro ano, e sinto-me bastante orgulhoso por poder lutar com eles de igual para igual. Já na Fórmula 3, com menos de 10 segundos a separarem os 3 primeiros classificados, a opinião dos pilotos é unânime. A competição aqui foi mesmo a sério. Andamos sempre muito depressa, foi um rally decidido no último troço, até à geral, porque tivemos sempre muito perto, inclusive do Arthur. E acho que mais uma vez a Fórmula 3 foi o ponto mais interessante do rally, porque tivemos sempre 5 pilotos capazes de discutir a vitória. E acho que qualquer um de nós está de parabéns, foi um rally muito bom. Queríamos dar mesmo o primeiro também na Fórmula 3, independentemente para o campeonato ou não. Só que o rally começou-nos por começar mal, conseguimos resolver o problema e fomos ao ataque e fomos à despesa, digamos assim. Viemos de 14º para 6º, à geral. Foi um rally, digamos, sempre a subir. E as coisas correram bem, ainda por cima nos últimos 4 troços, os troços da tarde, andamos numa disputa muito acesa com o Henrique Muniz, que é o nosso colega de equipa, e acabamos o rally separados por 1,6 está-se a ver aí a competitividade, e desta parte acho que houve mais competitividade na Fórmula 3, ou nos 2 rodas motrizes, mais propriamente nos 4x4. Está muito bom assim, estou muito contente por isso. Já há 2 a 3 anos que eu andava a tentar ganhar e tinha sempre passares pelo meio. Estou muito contente em ganhar o Cical, que o meu irmão também ganhou o Cical passado, e quero agradecer isto muito aos meus pais, que eles merecem. Este Rally Cical teve uma marca feminina. Para além de 2 concorrentes, também a direção técnica foi da responsabilidade de uma mulher. Foi a estreia de Ana Pires e, pelos vistos, para continuar. Uma questão que certamente não passou despercebida aos espectadores deste Cical foi a participação feminina. Nas estradas tiveram a Marta Areia, copiloto do César Silva, e 2 equipas femininas constituídas por Mariana Godinho com Raquel Pinheiro e Cecília Augusto a fazer equipa com Alexandra Ferreira. E na direção de tudo isto esteve nos bastidores a Ana Pires, a diretora de prova. Esta, sem dúvida, uma estreia absoluta no Campeonato de Rallys dos Açores, mas para a Ana o contacto com a competição automóvel já vem de trás. Como é que surge esta ligação aos automóveis? Já estou na direção de TAC há 7 anos e surgiu a oportunidade do ano passado de ser de outro rally mais pequeno e este ano fizeram-me um convite e eu arrisquei e decidi aceitar. Fica aqui a promessa até uma primeira direção, mas não a última. Sim, vai ficar de certeza. Eles que se cuidem, que elas prometem ir mais longe no desporto automóvel e começar a guardar os melhores lugares para elas. Isto quer na competição na estrada, quer nos bastidores das provas. Nos nossos estúdios de Angra está o comentador RTP Jorge Silva. Boa noite, Jorge. Ricardo Moura fez um rally, uma prova à parte. Onde é que esteve o interesse deste Rally Cical? Boa noite. De facto, o interesse esteve completamente do lado da Fórmula 3 e da luta pelos restantes lugares do pódio. Ricardo Moura atualmente não tem nenhum rival à altura nos Açores, pelo menos de entre aqueles que estiveram em prova neste Rally Cical. Dos ausentes não reza a história, por isso Ricardo Moura não tem mais adversários neste Rally e dominou a seu bel prazer. Aliás, nem necessitou, na minha opinião, de se empregar a fundo e andar tudo aquilo que pode e sabe para levar de vencida a concorrência.
Mais abaixo, isso sim, entre Ricardo Carmo, entre Luís Rego e entre Fernando Menezes, tivemos uma luta excelente, sempre com ligeira vantagem para Ricardo Carmo, mas que, como ele próprio reconheceu há pouco, nunca pôde estar descansado, até porque a concorrência estava muito bem e com o jogo do gato e do rato que verificamos ao longo de todo o rally entre Luís Miguel Rego e Fernando Menezes, quem ganhou foi um espetáculo porque, andando cada um mais depressa que o outro, estavam a tentar também aproximar-se de Ricardo Carmo e esta incerteza que pairou sobre o pódio, mesmo até a final, foi um dos bons condimentos para este rally. Agora, a luta a sério mesmo verificou-se na Fórmula 3 e eu também não poderia estar mais de acordo com a análise que os pilotos aqui fizeram. De facto, a grande competitividade, o grande espetáculo deste rally esteve na Fórmula 3. Se Artur Silva teve finalmente um rally sem azares e pôde concretizar em resultados a sua enorme rapidez, que já todos conhecemos e que desta vez parece ter sido aliada a uma maior dose de maturidade, desta vez o resultado foi outro, mas atrás de si teve um Carlos Costa que começou mal e acabou muito bem, sempre em crescendo e com uma luta interessantíssima de seguir com o Henrique Muniz. Aliás, a diferença entre os dois pilotos no final, 1 segundo e 6 décimas diz tudo. Jorge, em relação a principais ausentes, Sérgio Silva, Pedro Val, o próprio Gustavo Louro, e se foram ausências de peso para esta prova? Sem dúvida. Aliás, o rally perdeu algum do interesse prévio, se assim lhe podemos chamar, com estas ausências, principalmente a ausência de Gustavo Louro. Não nos podemos esquecer que é o piloto que tem mais vitórias no Rally Sical. Em 30 edições é ele, de longe, quem venceu mais vezes, mas, de facto, as condicionantes financeiras não permitiram a Gustavo Louro colocar de pé um projeto que ele próprio considera aliciante para regressar aos rallies ao mais alto nível. De facto, não lhe interessa correr a um nível inferior àquele que ele está habituado e àquele que já nos habituou a nós, e essa é a maior ausência, é talvez o nome que neste momento nos Açores reunisse mais condições para conseguir fazer frente a Ricardo Moura. Sem tirar o mérito, obviamente, a Sérgio Silva e Pedro Val, mas o passado recente mostra-nos que, de facto, Ricardo Moura está, quer em termos técnicos, quer em termos de desenvoltura e de ritmo, não podemos esquecer da sua excelente campanha no Campeonato Nacional de Rallys. Ricardo Moura está num patamar superior e fazem falta adversários porque está-se a verificar uma hegemonia que já por diversas vezes se verificou com outros pilotos, com o Gustavo Louro, com Horácio Franco, com o próprio Fernando Pérez e agora é Ricardo Moura o dominador incontestado do panorama dos rallies regionais. De facto, o público espera sempre pela luta pelo lugar mais alto do pódio, mas vai tendo de se contentar com as lutas pelos lugares secundários e essas sim têm dado muito que falar e estou em crer que este ano, mesmo com Sérgio Silva e Pedro Val nos rallies de terra, até porque tinham de deitar fora um resultado neste campeonato e escolheram não fazer o Rally Sical, a partir de agora vai começar, digamos, um verdadeiro campeonato dos Açores de rallies. Neste rally houve uma novidade, digamos assim, que foi o campeonato Open. No fundo são os veículos sem homologação e os clássicos. Na tua opinião, qual é o objetivo da criação deste campeonato? O campeonato Open vem na sequência daquilo que é um enorme sucesso em termos do continente. O agrupar todas estas viaturas que já perderam a homologação numa só classe possibilita projetos diversificados, possibilita que outros pilotos ponham de pé um projeto capaz de vencer e vencer uma taça que engloba muitos concorrentes com diversas máquinas e que tem uma liberdade de preparação muito maior do que aquela que tem a primeira divisão dos rallies, chamemos-lhe assim. De facto, nós encontramos aqui máquinas de muito boa qualidade e basta referir que o Toyota Corolla GT de Jorge Sousa, que venceu este rally, tem um nível de preparação de topo para aquele que este carro pode ter. Falava-se nos meandros do rally numa próxima evolução ainda para este motor do Toyota Corolla GT, e para isto basta dizer que ficaria em 12º lugar na tabela de todos os concorrentes do rally reunidos na Taça de Rallys dos Açores. De facto, para um automóvel, um Toyota Corolla GT, um automóvel de meados dos anos 80, é um feito absolutamente notável. Vamos ter uma competição a nível Açores que se espera muito interessante.
interessante, até porque há pilotos especialistas em asfalto, como é o caso de Jorge Sousa. O Rally tem, obviamente, mais provas de terra do que o campeonato, tem mais provas de terra do que em asfalto, por isso também a luta verdadeira e as contas do campeonato não se podem começar a fazer ainda, mas uma coisa é certa, viram-se viaturas com alguns anos de idade já a andar muito bem, muito depressa, e isso é um facto que também deve ser salientado. Muito bem, Jorge Silva, muito obrigado pela tua participação no Segunda Volta e uma boa noite.